Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus, e que a glória do Eterno, do Todo-Poderoso, seja abundantemente sacudida e transbordante no regaço, derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, seu lar e sua família. Não só você, mas a todos os que estão aqui para a glória de Deus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Gostaria que você pudesse colocar a mão no seu coração e fechasse os seus olhos e diga comigo: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite nós te pedimos, ilumina, Pai, os meus olhos espiritual. Usa o teu servo, meu Deus, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Faz a tua oração, Pai, em nome de palavra, meu Deus, nos inspire, nos revele, ilumine os olhos do nosso entendimento e fala conosco, meu Deus, nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. E aplauda Jesus então bem forte. Aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, nós temos algo bastante interessante do que significa o mundo espiritual. No se tratar do como devemos utilizarmos os anjos nas nossas orações. Quando você vem aqui em 2 Reis capítulo 6, você vai ver o seguinte, preste bem atenção. A Bíblia fala de um homem chamado Eliseu. Quem era Eliseu? O profeta. E a Bíblia Sagrada diz, está escrito, em que nos tempos do profeta Eliseu, os inimigos se levantaram contra o povo de Deus, que no caso, os sírios. E a Bíblia diz então, está escrito, que eles então, ao se levantar contra o povo de Deus, um homem de Deus chamado Eliseu, revelava todas as maracutaias em que o rei da Síria planejava dentro da sua casa, dentro do palácio. De repente agora a Bíblia diz que o rei vai querer saber, porque os projetos, os planos que eles tinham contra o povo de Deus, todos esses caíam por terra. E ele ficou sem saber o que fazer. Então ele mandou chamar o exército. E ele então mandou chamar os sábios. E mandou chamar também os conselheiros. E perguntou: por acaso há entre nós alguém que esteja levando as notícias para os nossos adversários? E eles então disseram: não, ninguém há, mas há um homem de Deus, e este mora na Samaria, e este revela ao rei de Israel tudo que o Senhor projeta ou planeja no seu quarto de dormir. Quer dizer, o que o Senhor pensar, o que o Senhor falar, seja o que for, ainda que seja no particular, por isso quarto de dormir, não importa, ele revela, ele anuncia. Por isso que os projetos, por isso que os planos, todos caem por terra. O rei logo muito se indignou. Então ele disse: bem, então vamos fazer o seguinte, vamos levantar um grande exército e vamos rumar contra este homem, contra este profeta, e trazei-me-o até a mim, ou, se caso ele não queira vir, tirai-o a vida. E assim então eles fizeram. A Bíblia diz então que levantou-se um grande exército e rumou na direção do homem de Deus, no caso que estava na sua casa. Então é o contexto que você tem aqui no capítulo 6, do que está acontecendo. E aqui no versículo então de número 14, a Bíblia diz assim: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Então eles cercaram tudo
Eles não ficaram só por falar, eles foram lá e cercaram. Versículo 15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Quem era este servo do homem de Deus? Era Geazi. Era como que um obreiro que estava sendo treinado para ocupar uma posição. Então amanheceu o dia, muito cedo, bem cedo, ele saiu para lavar o rosto, passar uma água no rosto. E a Bíblia diz então: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Olha só o que é que ele vai dizer: ai, meu senhor, que faremos? Estamos perdidos. E agora, o que é que nós vamos fazer? Preste bem atenção em nome de Jesus. Então você veja que agora o servo de Deus, que no caso era Geazi, quando ele vê aquela multidão cercando a casa, ele simplesmente toma uma atitude. Qual é a atitude? Talvez, eu acredito, que todos nós certamente também tomaríamos. Ele ficou assustado, apavorado. Imagine só, pensa comigo. Você está dentro da sua casa, e agora você sai da sua casa, e quando você sai da sua casa, o que é que você vê? Um grande exército armado até os dentes. Qual era a finalidade, qual era o propósito? Levar ao homem de Deus, que era Eliseu, e qualquer um que estivesse com ele. E não era para conversar, era para prender ou então matar. Então quando ele se depara com aquela cena, ele se assusta, ele fica apavorado. É daí então que nós começamos este ensinamento, que eu acredito que vai ser de muita valia para você, principalmente para a sua vida de oração, para a sua vida de intercessão. Olha o que é que ele diz no versículo seguinte, versículo de número 16. E ele disse, ele quem? O profeta. E ele disse, não temas. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, não temas. Olha o que é que ele vai dizer, não tenha medo, não se assuste, não se apavore, não se espante, não se amedronte, não se acovarde, não temas. É a primeira palavra que Eliseu vai falar para Geazi. Só que lembre-se, ele tem na mente dele o que os seus olhos acabaram de ver. E o que foi que ele viu? Um grande exército que estava armado até os dentes, que tinha cercado a sua casa, tinha cercado a sua residência, só com a intenção de matá-los. E aí a palavra é, não temas, não se apavore, não se assuste, não se intimide, não baixe a cabeça, não recue, não retroceda. E aí ele continua, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Tem uma tradução que diz, mais são dos que são por nós do que os que são contra nós. Dá para você repetir por gentileza? Mais são dos que são por nós do que os que são contra nós. Bem, esse versículo todo mundo conhece. Todo cristão, todo crente, no momento de aperreio, de luta, de dificuldade, de barreira, de afronta, seja em que área que for da vida, logo pronuncia, logo dita, logo confessa, logo declara, não temerei mal algum, porque mais são dos que são por nós, do que os que são contra nós. Então todos nós cristãos sabemos muito bem disso. Só que o problema não é a questão só do confessar, do falar ou do saber. É o que significa isso. Qual é a importância de você ver por detrás do que está escrito? O que isso significa para a sua vida espiritual? O que representa você abrir a sua boca com uma consciência no seu subconsciente da existência, que mais são dos que são por você do que os que são contra você. Porque pronunciarmos, nós pronunciamos. Confessar, nós confessamos. Mas desde que lá no trabalho não estejamos sendo perseguidos. Desde que dentro da nossa casa não estejamos passando por afronta. Ou desde que
não venhamos a nos sentirmos só no campo de batalha. Então confessamos, declaramos, proclamamos, anunciamos. Glória a Deus por isso. Mas desde que na faculdade eu não esteja sendo perseguido. Em outras palavras, desde que, humanamente falando, eu não esteja em desvantagem. Então é importante você entender isto. Quantas vezes eu não já vi pessoas chegarem e dizerem assim: pastor, mas o problema, você sabe o que é? E eu pergunto, qual é? É porque é só eu. É só eu. É só eu na minha casa que sou crente. É só eu que lá na repartição onde eu trabalho que sou crente. É só eu que lá na faculdade onde eu estudo, ou então onde eu leciono, dou aulas, é só eu. Não tem mais ninguém lá não. Só para o senhor ter uma ideia, eu me incluo naquele versículo. Eu estou realmente como a ovelha no meio dos lobos. E olha, tem hora que eu me sinto tão abatido, eu me sinto, tão para baixo, eu me sinto tão sugado por aquelas pessoas, que eu saio de lá só vivo, para não dizer o contrário. Quantas vezes eu não já vi pessoas dizerem isso? Quantas vezes eu não vi pessoas abrirem suas bocas, por não entenderem o que elas mesmas confessam, que mais são dos que são por elas do que os que são contra elas ou contra eles, sempre se verem em desvantagem. Sempre se verem em desvantagem. Quantas inúmeras vezes eu não já vi isso acontecendo? E aí eu me pergunto, é falta de fé? Eu acredito que não. Eu acredito que não. O que na verdade, o que me leva a acreditar é justamente a falta do conhecimento, da existência, da presença, de que verdadeiramente você não está só. Vou repetir. O que na verdade não é falta de fé, mas é uma consciência no que discerne ao mundo espiritual de verdade, que você não está só. Veja que ele vai dizer para Geazi: não temas, não se assombre, não se apavore. Por quê? Porque mais são dos que são por nós do que os que são contra nós. Mas por que ele diz isso? Porque logo no versículo seguinte, versículo 17, diz assim: e orou Eliseu, e eu oro também a Deus, para que isso aconteça na sua vida, em nome de Jesus. E orou Eliseu, e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Da mesma forma eu peço a Deus, para que o Senhor lhe abra os seus olhos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir os seus olhos lá na repartição, onde você acha que lá está em desvantagem, ou lá no colégio onde você trabalha, ou na rua em que você mora, ou na família ao qual você pertence, ou na casa onde você mora. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que os seus olhos verdadeiramente sejam abertos, que você possa permitir ao Espírito Santo que os seus olhos verdadeiramente possa enxergar que o mundo espiritual é mais existente e mais presente do que este mundo do qual nós existimos. O mundo espiritual é mais existente, mais presente do que este mundo que nós existimos. Preste bem atenção nisso. Você precisa pedir que neste culto, nesta reunião, neste ensinamento, nesta primeira parte, você possa se permitir que os seus olhos sejam abertos, que você possa sim ter uma visão espiritual, verdadeiramente, do que significa servir a Deus, do que significa ter aceitado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa ultrapassar esse pensamento de que você é um mero pecador perdoado, de que você foi perdoado dos seus pecados, você foi perdoado das suas iniquidades, e agora louvado seja o nome do Senhor,
E de repente, na hora que o diabo bem quiser, ele se levanta, ele se ira, ele se revolta e parte para cima e pronto, acabou-se. E ai, ai, ai de nós, porque, meu Deus, o que podemos fazer? Não acontece assim, não funciona assim, não é para ser assim. Mas na vida de muitos crentes, me perdoe, tem se tornado exatamente assim. Crentes chegam a pedir demissão de repartições, porque se sentem perseguidos, se sentindo-se em desvantagem. Homens e mulheres mudam de cidade, mudam de casas, uma vez que em seus pensamentos também se veem em desvantagem. Muitos, se não falar de muitos cristãos, que dependendo do ambiente de trabalho, da rua em que moram, ou da família, não importa, quantos em números, me perdoe, mas é a verdade, que estão negligenciando a autoridade de Deus em suas vidas. Estão negligenciando a autoridade de Deus através de suas vidas. E me perdoe, mas eu lhe digo com propriedade no negócio. Eu lhe digo porque sei, e digo não com alegria, mas com tristeza, de ver que muitos são dos cristãos que infelizmente ainda não entenderam, confessam, falam, dizem, declaram, anunciam, proclamam, mas ainda não vivem o que era para viver no que é espiritual, no mundo qual Deus os chamou para servi-lo, no que discerne verdadeiramente a exercer a autoridade do nome de Jesus. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Porque a Bíblia Sagrada diz que então ele ora ao Senhor. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Que Deus abra também os teus olhos em nome de Jesus. Que Deus abra também os teus olhos em nome de Jesus. Que Deus verdadeiramente aos que querem abram seus olhos em nome de Jesus. Que Deus possa abrir os nossos olhos em nome de Jesus. Podemos dizer que muitos são dos como Geazi, servo de Eliseu. Quando este se deparou humanamente falando, parecendo estar em desvantagem, se agoniou, se desesperou. Ai meu Senhor, e agora o que faremos? Quer dizer, estamos perdidos. Vamos morrer. Fomos entregues nas mãos dos nossos inimigos. E aí ele vai orar ao Senhor para que os olhos do seu moço sejam abertos. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de quem? De Eliseu. Agora há pouco você acabou de cantar. Tem anjos voando neste lugar. Sim ou não? Sim, agora há pouco você acabou de cantar. Você acabou de louvar a Deus. Não sei se por um hábito, não sei se por um costume, aí eu já não sei lhe dizer. Não sei se simplesmente porque foi entoado esse cântico, esse louvor, talvez você cantou empolgado ou desempolgado, não cantou, nem a boca abriu, também eu não sei. Mas agora há pouco, nós acabamos de entoarmos esse cântico, esse louvor a Deus, declarando que cremos que tem anjos voando neste lugar, que há existência de anjos neste lugar. Agora há pouco nós acabamos de louvar a Deus, cantando este cântico, este louvor, este corinho ao Senhor nosso Deus. Tem anjos voando neste lugar. Anjos dos quais nós acabamos de entoar sobre o altar, no meio do seu povo. Então acabamos agora há pouco de cantarmos esse louvor. Por que eu pedi que este louvor ele fosse cantado com todos nós? Para que você pudesse entender que muitas são das pessoas que elas ainda não conseguem verdadeiramente ver o que na verdade realmente é verdade, que é o mundo espiritual. Estão exatamente como Geazi,
servem a Deus, confessaram a Jesus de Nazaré como seu único e suficiente Salvador, cantam esse corinho como acabamos de cantar, mas na hora do peca pra capar, ainda não conseguiram entender que na batalha não estão sozinhos, que na luta não estão sozinhos. Ainda não conseguem entender isso de verdade. Ainda não vivem isso dentro de si de verdade. E eu estou lhe dizendo isto, e é uma da mais pura realidade. Veja o que a Bíblia Sagrada diz, em que Geazi, uma vez os seus olhos abertos, ele percebeu que não estavam só. Quando o profeta vai declarar e vai dizer que mais são dos que são por nós do que os que são contra nós, ele não estava se referindo a pessoas, ele estava se referindo a anjos. Porque de repente lá na repartição onde você trabalha, alguns talvez estão querendo tomar o teu lugar e vão ter que procurar apoiadores para conseguirem isto. E você meio que vai ficando isolado, meio que vai ficando só. E aí você pode ser levado àquele pensamento de que por estar assim, você está em desvantagem. Eu estou lhe dizendo isto porque quando a Bíblia diz aqui que mais são dos que são por nós do que os que são contra nós, repito, não está se referindo a pessoas, está se referindo ao que é espiritual, aos anjos dos céus. Aos anjos dos céus. O que você sabe sobre os anjos? O que você sabe sobre os anjos? Se você nada sabe sobre os anjos, então você ora e a sua oração não é respondida. Você clama e o seu clamor não é atendido. Escute em nome de Jesus de Nazaré. Uma das primeiras coisas, irmão Lourdes, que eu queria e quis e procurei aprender na Bíblia. Naquele tempo não tinha hoje que qualquer um vai lá no YouTube e escolhe a pregação que quer assistir ou o tema que quer aprender e acaba que faz uma salada e acaba que faz desaprender ao invés de aprender. E o inimigo acaba se aproveitando disso e passando a perna na pessoa. Não, naquele tempo, ou você ia para os livros, ou você comia livros, e mais 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 livros, ou você não aprendia coisa alguma, ou você não aprendia coisíssima alguma. Estou falando aqui de 28 anos atrás. Então escute em nome de Jesus. O que você sabe sobre os anjos nas tuas orações? Porque a Bíblia está dizendo aqui, e que uma vez que os olhos de Geazi foram abertos, ele pôde ver o que significava, mais são dos que são por nós, do que os que são contra nós. Você não está em desvantagem. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado. Você não está em desvantagem. Mais uma vez. Dá uma sacudida aí, santa, nessa pessoa. Você não está em desvantagem. Ela tem que acordar, ele tem que acordar. Nós vamos aprendermos nesses 2 domingos sobre adoradores do céu e guardiões da terra. Adoradores do céu e guardiões da terra. Então nós já começamos a entendermos que o que se tratava de mais são dos que são por nós do que os que são contra nós, se trata dos anjos do céu, se tratam dos anjos de Deus. Olha o que é que está escrito em Salmos, capítulo de número 104. Livro de Salmos, capítulo de número 104. Versículo de número 4. Salmo 104, verso 4. Olha o que a Bíblia diz. Faz dos seus anjos espíritos. Faz dos seus anjos espíritos.
dos seus ministros um fogo abrasador. Faz dos seus anjos espírito, dos seus ministros um fogo abrasador. Um fogo que queima, um fogo que consome, um fogo que destrói, um fogo que dissipa todo o mal. Veja que a Bíblia Sagrada está dizendo que aos anjos o Senhor os faz espíritos. Preste atenção nisso em nome de Jesus. E desses anjos também os faz ministros abrasadores. E o que são ministros? É aqueles que ministram. Aqueles que ministram. Quando você começa a entender o porquê de muitos perderem suas batalhas em suas orações no campo espiritual, mesmo sabendo da existência dos anjos, e que os anjos do céu lutam a seu favor, mesmo sabendo, oram, até dizem assim: Senhor, envia um anjo na minha casa, envia um anjo no meu trabalho, envia um anjo nos meus clientes, envia um anjo no meu percurso, envia, Senhor. Amém. Glória a Deus. A pergunta é muito simples: que anjo? Qual anjo? Qual, na verdade, você está os enviando? Qual seria ele? Que anjo seria este? Porque aí é que está o problema. Muitos, infelizmente, por nunca terem sido ensinados que os anjos, eles são ministradores. Nós temos o ministro de louvor, nós temos o ministro do teclado, que no caso da música, nós temos os ministros obreiros, ministros como pastor, ministros de dança, temos ministros. Veja que todos assumem uma posição e uma função. Se nós seres humanos fazemos isso, imagine só o Criador dos céus e da terra. Para pensar, pensa comigo. Então o versículo diz: faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Olha o que é que está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus, capítulo de número 1. Livro aos Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 7. Olha o que é que a Bíblia Sagrada fala aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 7. Está escrito assim: e quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labaredas de fogo. Vou ler mais uma vez. Olha o que é que ele diz: e em verdade, quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labaredas de fogo. Tanto ministros que ministram no altar, como os próprios anjos que ministram as ordenanças de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Versículo 14. Diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores? Não são porventura todos eles espíritos ministradores? Que espíritos são esses? Os anjos. Preste atenção em nome de Jesus. Que ministros são esses? Os anjos, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eu vou lhe perguntar: alguém aqui vai herdar a salvação? Alguém aqui vai herdar a salvação? Alguém aqui tem alguma dúvida que vai ou não vai herdar a salvação? Acredito que não. Então eu vou perguntar: alguém aqui irá herdar a salvação?
Então a Bíblia está dizendo que você tem a credencial para que os anjos possam lhe servir. E qual é a credencial? Está aqui na Bíblia: aqueles que hão de herdar a salvação. Você aceitou Jesus de Nazaré? Você confessou a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Então a Bíblia está dizendo em que estes anjos, que são espíritos, que são ministradores, eles foram enviados por Deus para te servir. Isso quer dizer, você não está só. Você não está só. Glória a Deus. Aumenta só um pouquinho. Você não está só. Qual é a credencial? Herdar a salvação. Preste atenção, porque isso aqui é importante. Se você tem dúvida acerca da sua salvação, e herdar é uma herança, então foi nos deixado pelo Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem alguma dúvida acerca da sua salvação, então, por mais crente que você seja, os anjos dos céus não terão como lhe servir, porque no campo de batalha, infelizmente, você não terá a certeza verdadeiramente que eles estão ali para guerrear a sua guerra, estão ali para lutar a sua luta. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Isso é tão importante nós entendermos, que muitas vezes, sem percebermos, perdemos batalhas no mundo espiritual por conta disto. Sendo que estes ensinamentos, irmão Jorge, não se ensinam mais. E me perdoe, com o tempo, nem mais se irão mais falar sobre isso. Porque a igreja cristã, a dos crentes, não está progredindo, está regredindo. Nós temos que voltarmos aos tempos em que as pessoas lidavam com pessoas, e não no que discerne o que é espiritual. Nos tempos do Velho Testamento, nos tempos ainda de Jesus de Nazaré, nos tempos de Cristo, muitos ainda lidavam com o que era físico. Daí o porquê que o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A tua luta não é contra pessoas. Por isso que é importante você entender isto. Aos poucos, a igreja cristã dos crentes está, ao invés de progredindo, está regredindo no que discerne o que é espiritual. Vai chegar um tempo que esse negócio de expulsar demônios é capaz de o pastor que fizer isso ser perseguido. Vai chegar o tempo em que fazer orações de libertação dentro de uma igreja vai ser até pecado. Essa é a grande realidade, é a grande verdade, porque está na Bíblia, é inevitável. Isso vai ter que acontecer. Isso vai ter que acontecer. Por quê? Porque não traz ibope, não cresce igreja, não montua a igreja, não superlota a igreja. Já imaginou? A igreja é hiperlotada e de repente todo mundo fecha os olhos. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus, a tua palavra diz que nós estamos aqui para travar o que é espiritual. Demônio causador disso, a igreja hiperlotada, lotada até a tampa. De repente só escuta os gritos para cá, o grito para acolá, e corre aqui, corre acolá. Dá para você imaginar a quantidade de pessoas que no outro dia, ou no outro culto, ou no outro domingo não deixariam de vir? Porque na verdade nós estamos rumando para isso. É inevitável. É inevitável. Coisa que nós sabemos que Jesus teve de passar por isto. Jesus, quando acessava o mundo espiritual e dizia: sai dele, espírito imundo, a Bíblia diz que até de Beelzebu ele foi chamado príncipe dos demônios, porque este, ao dizer ao demônio: sai dele, espírito imundo, até de Beelzebu ele foi chamado. Ou do que dizer de um dia em que ele expulsou uma legião de demônios, de um homem que era atormentado de dia e de noite, que morava nos sepulcros.
Ao invés do povo se regozijar, se alegrar, festejar, celebrar e bater palma, e dizer a ele: Jesus, entra na nossa cidade, entra na nossa vida, entra na nossa casa, está lá escrito em Marcos, capítulo de número 5. E assim o disseram: sai desta cidade, porque nós não queremos aqui. Nós não queremos aqui. Como pode? Eles não quiseram Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré libertou um homem possesso de demônios. Como pode uma coisa desta? Como pode? Mas está na Bíblia. Nós lemos e parece que é como que se isso não acontecesse, é como que se isso fosse só parte da Bíblia, um acontecimento, pronto e acabou-se. E na verdade não é assim. Chegou-se o tempo em que diz a Bíblia Sagrada que um pai levou seu filho este que estava sendo atormentado por espíritos malignos, por demônios, pediu aos discípulos que expulsassem aquele demônio para que o filho ficasse liberto, e eles assim não fizeram, eles não conseguiram. Dá para você imaginar? Como pode termos a marca de Cristo na nossa vida e quem ditar as ordens é um demônio? Eu quero que tudinho se ferre. De onde é que pode uma coisa dessa? De onde é que pode nós sermos labaredas de fogo, termos mais por nós do que os que são contra nós, e ficarmos com medo de dormirmos no escuro, porque pode ser que um vulto passe e de repente você vá perder a sua noite inteira de sono? Como pode? E sermos chamados no mundo espiritual de homens de Deus e de mulheres de Deus. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida espiritual? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida espiritual? Esses anjos que você está vendo na Bíblia, que estão a meu, a teu, a nosso favor, para ministrarem cura, libertação e tanta coisa mais, infelizmente estão sendo deixados de lado. E o inimigo faz o ciranda, cirandinha, e você ainda não entendeu que você é autoridade no mundo espiritual. Eu vou repetir. Entenda que a credencial está na Bíblia, aos que hão de herdar a salvação. E eles vieram para servir não contra, mas servir a favor da sua família, a favor do seu filho, a favor da sua filha, a favor do seu marido, a favor da sua esposa, a favor da sua vida financeira, a favor da sua casa, a favor dos seus empreendimentos, a favor seja ela a área que for na sua vida. Mas para isso, precisa-se ter uma voz de comando. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Para isso, precisa-se ter uma voz de comando. Diga de novo. Para isso, de novo. De novo. Para isso se é necessário, para isso se precisa ter uma voz de comando. Lembre-se que quando você der a ordem, quando você abrir da sua boca, não é só falar, você tem que falar com quem tem autoridade. Está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus mandava o inimigo, os demônios embora, e eles olhavam e diziam: como pode? Ele fala como quem tem autoridade. Como pode? Ele fala como quem tem autoridade. Ele fala como quem tem autoridade. Se você não sabe, a Bíblia Sagrada diz em que nós somos como bons soldados em Cristo Jesus. Está na Bíblia. Você é um soldado no campo de batalha.
Eu vou repetir, porque você ou não está aqui ou ainda não está entendendo que Deus está querendo trabalhar na sua fé, mas principalmente no que disser, no que é espiritual, para o diabo deixar de fazer cirandinha na sua casa. Você tem voz de autoridade no mundo espiritual. A Bíblia diz que nós, é assim que Deus nos vê. Você pensa que quando você tem o entendimento, essa consciência da existência, quando você tem o entendimento e a consciência da existência, você acha que Deus, quando olha para mim, Ele vê-me com essa gravata, com essa roupa? Não. Ele nos vê como um bom soldado em Cristo Jesus. A Bíblia diz em que o homem carnal não compreende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. O homem carnal é aquele que lida com pessoas. Ah, é? Pois vai ver uma coisa. Falou isso, eu vou falar também. Comigo é assim, não mexa com os meus, porque eu parto para cima. Errado. Você não vê que Satanás sabe, e sabe muito bem, em que área tocar em você para lhe desequilibrar? Você ainda não percebeu isto? O homem carnal, ele não compreende as coisas do Espírito. Ele é aquele que se magoa, ele é aquele que se ressente, ele é aquele que se chateia, ele é aquele que se abate, ele é aquele que se desmotiva, ele é aquele que se desencoraja, ele é aquele que permite que outras pessoas determinem o que ele tem que sentir. Nós somos carne, mas como carne, nós não podemos darmos vazão a essa natureza, porque no mundo espiritual, fraqueza. Você tem que entender que Satanás, o diabo, ele não sabe do que eu sinto ou que você sente, até que você demonstre para ele. A Bíblia diz, está escrito, que as minhas, as tuas, as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. O que é uma fortaleza? Preste atenção. Uma fortaleza, todos nós aqui sabemos. O rei que estava por dentro desta fortaleza se sentia seguro com tudo o que tinha lá dentro. Quando a Bíblia diz que as minhas, as tuas, as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas, o que ele está falando é de invasão territorial. Eu vou repetir, o que ele está falando é de invasão territorial, porque o inimigo, ele cerca a pessoa, ele cerca a pessoa de tal modo, de tal maneira, que para ter aquela pessoa, ele tende a persuadir, enganá-lo, ludibriar, cegar e tanta coisa mais. Traz amigos de tudo quanto é lado, enche a pessoa de razão, e a pessoa fica tão cega, tão surda, de tal forma, de tal maneira, que ela não consegue diferenciar, ela não consegue ver, que é nada mais, nada menos do que está escrito, dardios inflamados do diabo. A fortaleza em que a Bíblia registra é o que está do lado de dentro, e o inimigo fazendo força para que você não entre, para que você não rompa essa barreira, para que as muralhas permaneçam de pé, para que você não consiga tirar os que é seus, que estão presos e aprisionados dentro desta cadeia, dentro desta prisão, dentro deste castelo. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. Tem igreja aqui? Tem igreja aqui? Por isso que a Bíblia diz, vou repetir, que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja de Cristo. O que quer dizer? Funciona exatamente assim. Preste bem atenção. Vem cá, filho, em nome de Jesus. Vem cá, Davi. Vem cá. Passa lá para dentro. Em nome de Jesus. Entra também.
As pessoas por quem você ora está dentro desse castelo, estão presos no que é espiritual, presos talvez às drogas, presos talvez à prostituição, presos a uma depressão, presos a uma mágoa, presos a um ressentimento, presos financeiramente, estão presos. Fazem de tudo, mas não entendem por que não conseguem saírem disso. Porém a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja de Cristo. O que isso quer dizer, esse prevalecer? É que no momento que você se dispõe a levantar, utilizar-se do que nós vamos aprender domingo que vem sobre cada ministrador, cada anjo em cada função, de como eles agem, de forma que eles ajam na oração. Quando você começa a lutar pelos seus, o inimigo que está pelo lado de dentro, coloca a mão aqui. O inimigo que está do lado de dentro, eles fazem de tudo para que você não consiga adentrar. Porque as portas do inferno, então você faz força, mas ele faz força contrária. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele... A palavra resistir é fazer força contrária. Ele faz força para que a porta não seja aberta, mas você tem que fazer força para que a porta não só seja aberta, mas para que ela não permaneça fechada, porque a palavra de Deus diz, está escrito, que as portas do inferno não prevalecerão. Então você está orando, você está clamando, você está jejuando pelo filho, pela filha, pelo marido, pelo pai, pela mãe, pelo emprego, por tudo que seja que área que for. Mas lembre-se que a Bíblia diz, está escrito, que as portas do inferno não prevaleceria. O inimigo vai criar situações, o inimigo vai fazer de tudo para lhe tirar daqui da igreja. Ele quer você em casa, ele quer te isolar, ele quer de dentro de um quarto, ele vai criar situações, meios e maneira, porque ele sabe, que se você manter-se firme, a sua vitória vai chegar em nome de Jesus de Nazaré. E eles estão do lado de lá, fazendo força, e você força. Mas só que a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que as portas não prevaleceriam, até que você abre e resgata os que estavam lá dentro. É filho, é marido, é pai, é mãe, é irmão, é tio, para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não estamos só em nossa caminhada. Nós não estamos só na nossa caminhada. A Bíblia diz que o reino de Deus é organizado. O reino de Deus é organizado. Existem 3 reinos: o reino dos céus, o reino dos homens e o reino do inferno. O reino de Deus nem se fala, é organizadíssimo. Muito organizado. O reino dos homens, porque a Bíblia diz que Deus deu este reino aos filhos dos homens. Esse sim é bagunçado. Mas o reino do inferno é outro reino super organizado. Veja que o apóstolo Paulo enumera de forma bastante clara que a minha luta, a tua luta, a nossa luta é contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Então você veja que é organizadíssimo, muito organizado o reino do inferno, e nós sabemos muito bem disso. Quando você entende isto, você entende que Satanás é o regente, aquele infeliz, e ele tem então toda uma equipe em áreas específicas para que ele possa matar, roubar e destruir. Mas não se preocupe, porque mais são dos que são por nós do que os que são contra nós. Não se preocupe. Preste bem atenção em nome de Jesus. A Bíblia nos mostra que Deus tem 2 tipos de anjos: anjos nos céus e anjos na terra. Existem anjos no céu que são ministros de louvor. É só para adorar a Deus, só para exaltar o nome do Senhor, só para engrandecer o nome do Senhor. Mas há anjos na terra que foram enviados por Deus para servir a favor daqueles que hão de herdar
a salvação. Por isso que a Bíblia diz, está escrito: acampa o anjo do Senhor ao lado do que o teme e o serve. Se você teme a Deus e serve ao Senhor, a Bíblia diz que Deus encaminhou um anjo para estar ao seu lado. Quantos aqui não já me ouviram dizer isto? E digo com propriedade pela misericórdia de Deus: anjo que está alocado à unção do meu ministério. Eu não estou falando de placa denominacional. Eu estou falando a unção que está na minha vida. Não estou falando propriamente também simplesmente a uma unção de ministro, de pastor. Porque pastorear é um chamado, ministrar é um cargo. Eu estou falando na função e no cargo que exerço como filho de Deus, como todos vocês assim também o são. E quantas vezes eu não digo: anjo que está alocado à unção do meu ministério, vá e não volte até que seja assim, assim, assim e assim. Só que nesse meio termo, o inimigo ele cria 1000 oportunidades para que eu faça o contrário do que eu confessei. No livro de Eclesiastes, a Bíblia Sagrada diz assim: não consintas, não permitas com que faça a tua carne pecar, dizendo a tua boca diante do anjo que foi erro, porque por tal razão se iraria Deus contra as tuas orações, porque tu destruístes as tuas orações. É mais ou menos assim. Muitos perdem a batalha, no campo de batalha, porque primeiro, não sabem utilizarem as armas que têm, que são espirituais, que são os anjos de Deus, que ministram em áreas específicas da minha, da tua, da nossa vida, para que o que é espiritual seja desfeito e o seu milagre possa chegar. Preste bem atenção, porque a Bíblia diz que os anjos dos céus têm a ministrar as ordens de Deus aqui na terra. Os anjos têm a ministrar as ordens de Deus aqui na terra. Isso quer dizer que os anjos não é para serem adorados, não é para serem glorificados. Os anjos são únicos e exclusivamente para uma finalidade, para um propósito. E qual é a finalidade, qual é o propósito? Servir aqueles que hão de herdar a salvação. Porém, eu quero que você entenda: os anjos precisam com que você conheça a palavra de Deus. Você precisa conhecer esse livro. É necessário conhecê-la, porque aqui está a legislação do céu, aqui está a autoridade do céu, aqui estão as leis do céu, aqui está exatamente o que dá voz à boca de Deus aqui na terra, através da palavra de Deus. Eu digo isto porque de outra forma, por mais que você diga: anjos do céu, vá, ele vai perguntar: sim, eu vou, mas qual é a palavra com que eu deva ir? Mas espera ainda, que palavra que eu devo ir? Espera ainda, eu não estou entendendo. Vá, mas vá fazer o quê? Obedecer que palavra? Porque a Bíblia Sagrada diz que os anjos obedeceriam, está escrito, a voz da sua palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Então os anjos, eles obedecem a palavra de Deus ao seu comando. Quem entendeu isto? Quem está no comando? Somos nós. Nós estamos no comando, que vamos herdar a salvação, mas que voz eles obedecem? A palavra de Deus. Isso aqui é importante você entender. Então quando você entra no mundo espiritual, então em cima disso, nós vamos aprender, em nome de Jesus, várias áreas de anjos que trabalham na Bíblia e as suas funções, para que você possa, quando necessário, saber utilizá-los para a glória de Deus. O primeiro dele é o ministro da consolação. Diga, da consolação. Porque a Bíblia diz que todos esses anjos são ministradores. Então, ministro da consolação. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo de número 22. E se caso
você pode acompanhar ali também no telão. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo de número 22. Lucas capítulo de número 22. O que está acontecendo aqui? O Senhor Jesus está no seu Getsemane, está orando, está clamando e está pedindo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. E quando você vai no versículo de número 43, olha o que é que a Bíblia diz. Lucas capítulo de número 22, versículo de número 43. Ele está no Getsemane, está orando a Deus: se possível for, afasta de mim esse cálice. E no versículo 43 diz assim: e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E apareceu-lhe um anjo do céu. O que esse anjo veio fazer? Fortalecê-lo. Preste atenção nisto. Este anjo aqui é o da consolação. Ele não é de guerra, ele não é de briga, ele é para consolar. Não é o Espírito Santo, porque a Bíblia diz aqui: e o anjo do céu. Não é o Espírito Consolador, o qual Jesus Cristo relatou sobre ele. Nós vamos aprender lá na frente, hoje não. Então este anjo, ele é conhecido como Consolador. Sabe aquele momento de angústia, aquele momento de tristeza, que talvez já aconteceu com você, e às vezes você perdeu uma ótima oportunidade. Você estava triste, você estava abatido, você estava desmotivado, você estava cabisbaixo, você entrou no seu quarto, não sabia o que falar, nem como falar, só sabia chorar. Você começou a buscar Deus, falar com Deus, se apresentar na presença de Deus, e de repente naquela oração, você sentiu uma presença do seu lado, uma presença, mas só estava você ali, não tinha mais ninguém, e você sentiu, no primeiro pensamento, de você despertar em você esse sentimento, qual foi o pensamento que veio? Só pode ser o quê? Um demônio, não é verdade? Que é o que logo nós somos levados a pensar. Nós somos levados a pensar que é um demônio. Só pode ser uma coisa ruim. E o que é que nós fazemos? Paramos de orar. Paramos de orar. Na mesma hora. Por quê? Por falta do conhecimento. Veja que a Bíblia Sagrada diz que esse ministro da consolação, que é um anjo, que nos é enviado nos momentos de angústia, nos momentos de fraqueza, nos momentos de tristeza, nos momentos de desabafo, nos momentos de já não aguento mais, nos momentos, sabe de uma coisa, eu vou desistir, sabe de uma coisa, eu vou jogar tudo para cima, porque é tudo isso que o diabo quer fazer com que você desista, com que você jogue tudo para cima. E aí você entra no seu quarto, você vem para a igreja, você busca a Deus, e de repente é como se alguém chegasse ali do seu lado. Você se arrupeia todo. E vem 1000 pensamentos. Só pode ser coisa ruim. E você então, por medo, receio, você então finaliza a sua oração e fica por isso mesmo. E aí acaba que você é levado ao pensamento que era o inimigo, quando na verdade não era. Não. O inimigo, ele vem para nos resistir, para não orarmos. Mas depois que nós começamos a oração, ele já não tem mais autoridade, poder de impedir com que você ore, porque você já começou a sua oração, você já deu início à sua oração. Ele vem antes, vem para preencher seu tempo, vem para poder encher sua mente de preocupação e de tanta coisa a mais. Mas depois que você ora, depois que você começa a entrar na presença de Deus, você está tão angustiado, você está tão triste, você está tão abatido, você está tão desmotivado, e espiritualmente você está tão enfraquecido no que é espiritual, você está como que se estivesse já nos últimos fôlegos, mas você está ali: Senhor, me ajuda, me dê força, Senhor, eu preciso que o Senhor me escute, Senhor. E de repente, quando você vê, você sabe que não tem mais ninguém humanamente falando ali com você. Você está só você no seu quarto,
você sozinho no seu carro, você está sozinho tomando seu banho lá no banheiro, você está lá no seu closet, você está onde quer que seja, e de repente você sente, e há muitos são naquele pensamento, como foi no dia em que Jesus de Nazaré falou para os seus discípulos: entrem no barco, passem para o outro lado da margem. E a Bíblia diz que eles foram e entraram no barco, e Jesus foi ao monte para orar. A Bíblia Sagrada diz que à meia-noite, um pouco mais, de repente veio tempestade e vento contrário. A Bíblia diz que agora Jesus vem andando sobre as águas. De repente eles começaram a clamar, mas quando eles ouviram de longe, a Bíblia diz que eles pensaram que era o quê? Uma alma, um espírito. E não um bom espírito, mas um espírito mau. Ao ponto de que Pedro abriu a boca e disse: quem és? E ele disse: sou eu. E ele então disse: se tu és realmente o Cristo, então manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: venha. Mas antes disso, na mente deles era um espírito, não um bom espírito, mas um espírito mau. Eu estou lhe dizendo isto porque muitos são enganados a respeito disso. Muitos são enganados a respeito disso. Você quer ver outro? Rapidinho, coloca para mim Gênesis 21. Gênesis capítulo 21. E eu encerro aqui. Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. O que está acontecendo? Agar fugiu de sua senhora, esposa de Abraão, e levou consigo seu filho. Só que acabou todo o mantimento que ela tinha levado. Não tinha mais água, não tinha mais comida, não tinha mais nada. E ela agora, como mãe, ela não quer ver a morte do seu filho. Nenhuma mãe quer ver um desastre desse. Nenhuma mãe quer os seus filhos no mundo. Nenhum pai assim também o dizer. Os pais lutam para que os seus filhos sirvam ao Senhor, temam a Deus, obedeçam a palavra de Deus. E Agar então pega seu filho, coloca uma certa distância, e ela então vai para outra determinada distância, porque ela não aguenta ver seu filho morrer. E ela está lá, e o menino começa a chorar, e ela está do lado de cá, quando de repente a Bíblia Sagrada diz, em que está escrito no versículo de número 17, olha o que a palavra de Deus diz. Gênesis capítulo de número 21, versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar, o que, pessoal? Onde está. Por que isso está acontecendo? Porque Agar não aceitou uma repreensão. Agar tinha sido repreendida pela esposa de Abraão, por sua senhora, e ela então se rebeliou contra, ela se revoltou contra a esposa de Abraão, e por ter se levantado contra a esposa de Abraão, ela está prestes a ela morrer, e está prestes também ao filho dela morrer. Tudo por conta disso, por conta dela não ter aceitado a repreensão que veio da esposa de Abraão. E aí a Bíblia diz que o anjo interviu, e o anjo então bradou desde os céus dizendo: que tens agora? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Veja que o anjo veio para consolar, veio para dizer: levanta a cabeça, levanta a cabeça. Depois o anjo vai dizer para Agar: ô Agar, volta e pede perdão à senhora de Abraão, porque a correção que veio dela é para o teu bem, não é para o teu mal. E ela então acorda, desperta,
E ela então volta até a senhora de Abraão, que era a esposa de Abraão, e pede perdão. Me perdoe, eu errei, não era para me ter feito isto. Porque ela foi repreendida, endureceu o coração, não aceitou a repreensão, se rebeliou. E a Bíblia diz que por conta disso, quase que ela morria e o filho também. E esse anjo, ele veio não para passar a mão por cima, fazer vista grossa. Não. Ele veio para consolar, mas também para mostrar que estava errado. Escute em nome de Jesus. Esse ministro da consolação, ele não acusa, ele não condena, ele não aponta, ele não denuncia, ele não faz nada disso. Ele vem para consolar. Ele vem para que a pessoa acorde, para que a pessoa desperte, para que a pessoa entenda que ela não está só. Diga glória a Deus por isso. Diga glória a Deus por isso. Esse é o primeiro ministro, ministro da consolação. Ele consola, ele conforta, ele levanta, ele ajuda. Quando você orar a Deus, quando você buscar a presença de Deus, lembre-se que está escrito na palavra de Deus. Olha o que é que a Bíblia diz, e eu encerro aqui. Diga comigo, diga, está escrito, aquele que começa o seu pleito, justo parece, até que venha o anjo do Senhor, até que venha o anjo do Senhor. O que quer dizer? Aquele que começa o seu pleito, aquele que se acha que está na razão, aquele que então começa por conta disso a acreditar que o errado tem que estar errado, não pode ser consertado. E aí de repente vem o anjo do Senhor e o confronta. Ele não condena, ele não acusa, ele não aponta, ele não denuncia, ele consola. Quando você orar a Deus, se for buscar a Deus, você está lá no seu lugar de oração, e você sentir, não tenha medo, porque demônio, ele foge às léguas de quem ora. Ele dobra a esquina para não passar perto de quem ora, de quem busca a face de Deus, de quem se apresenta na presença de Deus. Os demônios, eles passam a léguas de distância. Quando você entra nos seus aposentos, ou quando você está no seu quarto, ou quando você está no seu carro, ou quando onde quer que seja, na hora que você começa a falar com Deus, a se apresentar diante de Deus, a buscar a face do Altíssimo, os demônios, eles saem, partem em retirada, porque a Bíblia Sagrada diz: perto está o Senhor daqueles que lhe buscam. Oh, glória a Deus! Que Deus te abençoe. Você pode se levantar.